Olá! Nesse trabalho nós falaremos sobre o direito do mar e a delimitação do espaço marítimo de acordo com a Convenção de Montego Bay. Bem, inicialmente é importante destacar que apesar do mar ser um importante componente para a história da humanidade, ele teve sua regulação tardia, vez que isso foi só a partir de 1958 que o mar passou a ser regulamentado por tratados internacionais. No ano de 1958 e no ano de 1960 ocorreram, respectivamente, a primeira e a segunda Conferência Internacional das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Mas a conferência mais importante sobre o direito do mar é a terceira conferência, que ocorreu em 1973. Ela foi convocada neste ano. Ela aconteceu na Jamaica, em Montego Bay, e ela contou com 164 estados. Essa conferência resultou na criação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, conhecida como a Convenção de Montego Bay. Contudo, ela só foi concluída e assinada 9 anos depois, ou seja, em 1982, só entrando em vigor internacionalmente em 1994, em virtude da questão de ser necessário ter 60 ratificações para sua entrada em vigor. Bom, o mar territorial, juntamente com a zona contígua, que vai ser explicada posteriormente, fazem parte do domínio marítimo estatal. Em breves palavras, o mar territorial pode ser considerado como uma faixa marítima que banha o litoral de um estado e onde, até um limite prefixado, o mesmo exerce a sua soberania ou controle pleno sobre a massa líquida e sobre o espaço aéreo sobrejacente, bem como sobre o leito ou subsolo desse mar. Como Maswell estabelece, o mar territorial é uma zona intermediária entre o alto mar e a terra firme, cuja existência encontra significado na segurança, na necessidade dessa proteção, pela conservação e defesa do Estado ribeirinho, bem como por motivos econômicos e ainda de política aduaneira e fiscal. Ainda que qualquer que seja o sistema adotado, o mar territorial interessa ao Estado no desempenho dessas inúmeras e relevantes atribuições internacionais. Bom, vou falar um pouco agora sobre a zona contígua e a zona econômica exclusiva. A zona contígua foi criada para demarcar as áreas marítimas e estabelecer um ambiente de conservação, monitoramento e proteção dos mares. Esta zona representa uma extensão que vai além do mar territorial, porém com regulamentações específicas. Segundo Maswell, falando mais um pouco dessa extensão, a zona contígua ela se estende até um limite de 24 milhas, contadas a partir da linha de base, ou seja, a largura da zona contígua, contando-se sua extensão desde o final das 12 milhas do mar territorial e somadas às 12 milhas que são especificamente a zona contígua. Dentro dos limites dessa zona, o Estado tem autoridade para exercer uma parte de sua jurisdição. Contudo, essa jurisdição fica restrita à adoção de medidas de vigilância e fiscalização, como, por exemplo, o regulamento aduaneiro, fiscais, imigração, uma vigilância sanitária. O objetivo é proteger seu território, prevenindo e reprimindo as violações dessa lei e regulamentos. Já a zona econômica exclusiva é o espaço marítimo concedido ao Estado com o propósito de viabilizar a exploração econômica dessa área. Nessa faixa, pode o Estado exercer direitos de soberania sobre os recursos naturais vivos e não vivos, cuja a extensão é medida a partir das linhas de base até o limite de 200 milhas náuticas, abrangendo assim também o mar territorial e a zona contígua. Também é crucial destacar o impacto significativo que a criação dessa zona teve na utilização dos recursos marinhos, especialmente na regulamentação da pesca. A definição jurídica de plataformas continentais é relativamente nova, devido à exploração desse mercado também ser uma novidade. Mas foi na Convenção de Genebra de 58 que ficou definido que plataformas continentais seriam o limite costeiro de um Estado e cabia apenas ao Estado a exploração daquela plataforma continental, assim não podendo o Estado fazer a exploração. Entretanto, Arvid Pardo,
trouxe um questionamento quanto ao patrimônio humano que estaria contido ali naquelas plataformas continentais. Daí começou-se a ter várias decisões aí sobre as plataformas continentais, onde se fazia a ponderação, né, entre o direito do Estado costeiro, que alegava o direito pelaquela plataforma continental, e o direito do patrimônio humano sobre aquela plataforma continental. Daí a Convenção de 82, ela trouxe a definição que cada caso concreto deveria ser analisado e ponderado, o direito do Estado e o direito de toda a humanidade quanto àquela plataforma, já que estaremos falando de um direito ambiental também. Bom, para Mazzuoli, no âmbito do direito internacional, o alto mar compreende aquelas áreas que não são incluídas pela Zona Econômica Exclusiva, pelo mar territorial e pelas águas interiores dos estados. Essas áreas do alto mar, elas são regidas pelo princípio da liberdade, que quer dizer que os estados terão um certo poder, uma certa liberdade em relação à pesca, a sobrevoo, a realizar pesquisas científicas e entre outros. Só que essa liberdade, ela não vai poder ser exercida de forma total, porque os estados devem respeitar os outros estados e também deve haver a preservação da vida marinha. Outro ponto importante é falar que no alto mar não há nenhum tipo de soberania nacional, sendo aquela área considerada de uso comum para todos, ou seja, para toda a humanidade. E esse espaço ele não é determinado por uma extensão, por uma fronteira específica, porque engloba toda a porção que vai além das margens legais dos espaços jurisdicionais daqueles estados. E outra questão que traz bastante curiosidade é em relação à jurisdição do alto mar, que quer dizer que os navios que estão em alto mar, eles estarão sob a jurisdição do estado da bandeira. Ou seja, cada navio possui uma bandeira que é a partir disso que será identificado em qual país aquele navio está registrado. E é dessa forma que o estado da bandeira vai fazer valer as leis dentro daquela embarcação. E dessa forma serão respeitadas as leis do direito internacional, evitando que haja algum tipo de conflito de normas ou de jurisdição.